Pessoal, eu não podia ir dormir antes de fazer esse vídeo aqui sobre um dos assuntos mais polêmicos do momento nas redes sociais, envolvendo o padre Leonardo Wagner. Não sei se você já viu o padre ou conhece o padre Leonardo Wagner. Ele é conhecido, como um sacerdote que não tem papas na língua. Quando ele quer dizer algo, ele diz mesmo, gente. Ele diz mesmo. Ele tem essa característica, sabe? Só que esses dias agora, gente, ele disse algo que tem mexido com o povo evangélico do Brasil. Ele disse algo assim muito forte. E eu queria comentar aqui com vocês o que é que vocês acham, da pregação, do sermonário do padre Leonardo Wagner. Ele disse o seguinte, gente, ele estava ministrando lá a missa e ele disse que uma pessoa fez uma pergunta a ele. Disse assim: padre, eu sou evangélica, eu estou errada? Aí ele disse que respondeu na bucha. Disse: você tá errada, porque você não está na Igreja Católica. E a Igreja Católica é a Igreja de Deus. E você está numa igreja que quem fundou foi um pastor, não foi Deus. Por isso você está na igreja errada. Ele disse: muita gente não gosta de falar sobre este assunto. Parece que tem medo. E ele deixou bem claro a posição, o posicionamento dele o quanto a isso. Ele estava como se ele estivesse dizendo assim: muita gente não tem coragem de falar nesse assunto, mas está aqui uma pessoa que tem coragem de falar sobre este assunto. Eu não vou colocar aqui a foto dele, nem vou colocar também o vídeo. Tem o vídeo na internet e vocês depois vão lá constatar que realmente ele disse, Ele disse: você está errada porque é evangélica. Porque você está numa igreja que foi fundada por pastores e não foi fundada por Cristo. E a Igreja Católica, sim, essa foi a igreja fundada por Cristo. Ele disse assim, o padre Leonardo: lá nos evangélicos, eles não têm quem interprete a Bíblia. Não tem Eucaristia. Não, eu vou chegar a esse ponto aí. Ele disse: ninguém lá interpreta a Bíblia. Não tem como Deus estar lá, porque eles não têm a Eucaristia. E para Deus estar lá tem que ter a Eucaristia. Eles só, nem confessionário lá tem, Nem confissão lá eles têm. Eles só têm a Bíblia. E a Bíblia que eles têm, está faltando 7 livros. E ele falando, dizendo assim: olha, gente, esse povo, você vai ver no contexto ele conversando, ele disse assim: a gente tenta orientar o povo, porque corre o risco de ir para o inferno. Corre o risco de ir para o inferno. Eu acredito que nesse momento já tem pessoas que já está comentando sobre a declaração forte do padre Leonardo Wagner. Primeiro, gente, só existe 2 igrejas. Igrejas não é o templo físico, a parede, as paredes, a estrutura física. Igrejas são pessoas, eclésia, Igreja são pessoas. Jesus disse: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio de vós. Jesus Cristo, quando estava lá em Cesareia de Filipe com os discípulos, eu vou responder aqui algumas coisas. Quando ele estava lá em Cesareia de Filipe com os discípulos, ele disse: quem diz os homens que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus olhou para ele e disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pedro, assim como você me respondeu, eu também quero dizer um negócio para você. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja. Jesus se referiu a Pedro. Pedro vem de Petrus. Petrus, que significa pedra pequena. Jesus estava dizendo que estava criando a sua igreja, alicerçando a sua igreja, não em Pedro, mas nele próprio. A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha. É a rocha. Certo? Então, quem é a igreja? A igreja não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja não é a Assembleia de Deus Ministério Belém, a Assembleia de Deus Ministério Madureira, Igreja Universal do Reino de Deus. Não. A igreja não é Igreja Deus e Amor. Não. Isso aí são as denominações. Só existe uma igreja. Ou melhor, existem duas igrejas. Uma igreja que vai ser arrebatada no dia do arrebatamento da igreja, e outra igreja que fica, que é a igreja falsa, que é o joio que está no meio do trigo. Certo? Jesus não vem buscar denominação, placa, a igreja católica, né? Para o Padre Leonardo, nós evangélicos estamos no caminho errado, como ele respondeu, certo? Olha só, ele disse, lá não tem Eucaristia. O que é a Eucaristia, amor? Justamente é o partir, né, do pão e do vinho. Na Igreja Católica, eles servem o vinho e a hóstia. Não é isso? O vinho para o padre. Pelo menos na minha cidade é assim. Geralmente o padre toma o vinho e os fiéis, todos os fiéis tomam só a hóstia. A Eucaristia da Igreja Católica. Os evangélicos é um pouquinho diferente. Os evangélicos é a Santa Ceia, como Jesus instituiu. Fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. A Bíblia diz que Jesus, ele deu graça, ele partiu o pão entre os discípulos. Depois ele colocou vinho e repartiu entre os discípulos o pão e o vinho, que representa o símbolo do corpo e o símbolo do sangue de Jesus. Os evangélicos fazem assim, como a Bíblia diz, como a Bíblia nos instrui. Né? Lá no livro dos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. Né? Então, a Eucaristia do evangélico é essa, do jeito que a Bíblia diz. A Santa Ceia do Senhor. Aí, não é só o pastor que toma o vinho e o pão, não. Todos os membros tomam o vinho e tomam o pão, conforme a palavra de Deus diz. Na católica ele molha Na católica ele molha a hóstia, né? O vinho, molha a hóstia no vinho e dá aos fiéis. Então, o padre Leonardo disse que Deus não pode estar no meio dos evangélicos, né? Porque não tem Eucaristia. Mas se você olhar, se você for considerar essa palavra Eucaristia, você vai ver que nós temos a Santa Ceia, fazemos a Santa Ceia, participamos da Santa Ceia do Senhor. Certo? Aí ele disse que lá eles ninguém entende a Bíblia. Nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Então, meus irmãos, nós estamos numa situação difícil. No meio de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Homens teólogos, geólogos, teólogos, doutores, mestres, PhD em teologia. Homens que se dedicam a sua vida em prol do Evangelho, das Escrituras, estudando, se dedicando. Gente, se todos nós tivermos errado mesmo, como o padre Leonardo afirmou, a situação tá difícil. Tá difícil. E a forma que ele falou não foi muito agradável, não.
Minha esposa está dizendo assim, a forma que ele falou não foi muito agradável não. Gente, veja só, você concorda com a afirmação do Padre Leonardo que a igreja evangélica, que os evangélicos, que nós estamos errados pelo fato de sermos evangélicos? Ele diz a seita dos evangélicos, né? Essa seita é um nome assim é muito pesado. Antigamente, quando surgiram os primeiros protestantes, era chamado de seita, os capa-pretas, né? Havia uma discriminação grande com os evangélicos. Esse vídeo aqui é para dizer que eu não concordo em gênero, número e nem em grau com a declaração do padre Leonardo, né? Leonardo Wagner. Eu não concordo de jeito nenhum. Eu tenho amigos padres, eu tenho muitos de amigos católicos, mas eu nunca vou dizer, eu nunca vou falar assim, uma expressão assim forte para denegrir a imagem dos meus irmãos católicos, né? De jeito nenhum. Para magoar mesmo. Para magoar, eu não vou de jeito nenhum. Esse vídeo aqui é só para dizer que, na minha concepção, o padre Leonardo se equivocou em dizer que quem é evangélico está errado, está no canto errado. Não concordo de jeito nenhum. Não concordo de jeito nenhum, sabe? Eu acredito que muitos de vocês também não hão de concordar. Não hão de concordar. Igrejas são pessoas, não é templo. A denominação não salva ninguém, né? A gente respeita a Eucaristia, que é com a hóstia, né? Molhada lá no vinho. É a forma deles comungarem, né? E também a gente tem a nossa maneira também do pão e do vinho, está na Bíblia, da palavra de Deus. Certo? Então, é isso, gente. É isso. O padre Leonardo, ele, como eu disse, não tem papas na língua, ele fala mesmo, mas não é bem verdade o que... Não é bem verdade, não. Não é verdade o que ele disse, dizer que a jovem, pelo fato de ser evangélica, ela está errada, porque quem criou a igreja foi o pastor. O pastor não criou igreja nenhuma. O pastor não cria igreja. Ele cria o prédio. Bota uma placa, chama o nome de... Coloca o nome Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, né? Deus é amor. Mas a igreja, quem criou foi Jesus. A igreja quem criou foi Jesus. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra religião, ela vem do latim, religare. Quer dizer, religar. A religião é para ter na sua essência, na teoria, religar o homem a Deus que um dia foi desligado. A comunhão que o homem perdeu com Deus. A religião tem essa função de ligar. Só que o que mais separa o homem de Deus hoje em dia é a religião. O que mais separa os homens uns dos outros é a religião. As famílias umas das outras, religião. Por religião os homens brigam, se abofelam, teimam, se matam. Desde anos e anos e anos e milênios de anos atrás, que os homens brigam por religião. Mas a Bíblia diz que a religião pura e verdadeira é aquela que você visita os órfãos, visita as viúvas, os necessitados, aquela que você ama, que perdoa, que respeita, que se humilha quando se fizer necessário, que compreende, né? A generosidade, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, e tudo se resume, os 10 mandamentos se resume só em 2. A Bíblia, toda a Bíblia está resumida em 2 coisas. Jesus disse, olha, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo contra si mesmo. Se fazendo isso, ninguém pode lhe acusar, ninguém pode fazer nada contra ti. Certo? Então eu discordo com o padre Leonardo Wagner e respeito ele,
Não vou denegrir de forma alguma a imagem dele. Ele tem a opinião dele, ele pode pensar e ele pode externar a ideia dele, o que ele acha, o que ele pensa. Só que ele está equivocado. Ele está equivocado, ele se equivocou. Não é verdade, não é verdade. Você que é evangélico, você não está na igreja errada. Não. Você está aí nessa igreja, você está aí. Pronto, você está aí na Deus e Amor. Você está aí na igreja de Cristo, você está aí na Assembleia. Por quê? Porque se deu bem aí, se identificou. Os irmãos pregam a palavra, tem pastores íntegros. Existem malandros em todo canto. Malandro no evangelho, malandro no meio dos católicos. Existem padres e pastores que estão lá só marcando a presença, mas que tem nada com Deus. Mas existem homens íntegros, retos, temente a Deus, pregador da justiça, que prega o que fala e vive o que prega. Tá? Então, meu querido irmão, você que é evangélico, você não está errado de jeito nenhum. Viu? Você que ouviu essa mensagem, não vai ficar confuso não com essa mensagem. Viu? Que Deus está com você. Deus está com você. Ah, irmão, é porque eu sou aqui da igreja, eu sou da igreja batista. E o padre Leonardo disse que eu estou errado, porque eu tenho que ser católica. Não acredite não, fica aí na igreja batista, ajuda o seu pastor. Ah, vai ganhar alma para Jesus, Jesus está voltando. Viu? Jesus está voltando. Tá certo? Aqui e acolá tem pastor que também diz coisa que não tem cabimento. Como o padre Leonardo disse, um absurdo, que eu acho absurdo, mas vou respeito os católicos, tudinho. Os católicos que me conhecem pessoalmente sabem que eu respeito eles tudinho. E não vou difamar católico de jeito nenhum. Porque tem pastor também que se excede e conversa coisa que não era para conversar. Diz coisa que não bate com a palavra de Deus. Tem sim. Sabe, gente? Então, não podia dormir com isso não. Assim, sem gravar esse vídeo aqui. Então, um forte abraço aí para todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus.